Você está navegando na internet, pesquisou, achou algo interessante, entrou no site. Só que para acessar o conteúdo, você precisa dar mais um clique. Concordo. Eles dizem que só vão coletar alguns dos seus dados para melhorar a sua experiência. Você finge que acredita, dá ok e depois disso não tem a mínima ideia do que vai acontecer com seus dados. Isso já aconteceu com você? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu sou Heloísa Bernardo e hoje eu vou falar com vocês sobre proteção dos dados pessoais. Esse assunto é especialmente importante considerando que a gente vive na sociedade da informação e numa época em que os dados são o petróleo da internet e uma moeda no mundo digital. Eu vou tratar em especial da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e como ela pode ser o começo de uma grande mudança. Essa lei entrou em vigor agora em setembro de 2020. Mas antes eu quero recuperar com vocês alguns momentos importantes da nossa história que ajudam a compreender de onde vem a nossa preocupação com privacidade. Vamos começar com o livro de George Orwell, publicado em 1949. O livro é 1984. Nesse livro, o autor descreve uma sociedade vigiada por um olho que tudo vê, que tudo ouve. E esse livro reflete a grande preocupação do autor em relação ao risco à nossa privacidade. Nos anos de 1960, a internet surge como um projeto militar, no auge da Guerra Fria, e levanta uma preocupação com a vigilância, dando origem a um movimento chamado Cypherpunks. Desse movimento fazia parte Assange e o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto. O Google vai surgir na virada do século XX. 11 de setembro de 2001, caem as Torres Gêmeas e se tem a justificativa da vigilância pela ameaça terrorista. Meados dos anos 2010, a Google admite que os carrinhos do Street View passavam nas ruas e coletavam os dados do Wi-Fi das pessoas. Isso aconteceu em mais de 30 países. A Google pediu desculpas, pagou uma multa, vida que segue. Em 2018 veio a público o escândalo da Cambridge Analytica, em que dados das pessoas no Facebook foram vazados e usados para interferir na eleição de Donald Trump. Esses são só alguns exemplos que demonstram uma legítima preocupação com a privacidade. E esses casos de violação acirraram os debates sobre quem detém a titularidade dos dados das pessoas. Em 2016, a União Europeia aprova um regulamento europeu de proteção de dados que entrou em vigor em 2018. É verdade que a Europa já tem uma cultura de privacidade e desde 1995 eles já tinham um regulamento, uma norma que discutia essas questões de dados pessoais, mas esse que entrou em vigor em 2018 é bastante mais restritivo. A nossa lei, a lei brasileira, a LGPD brasileira, se inspirou na lei europeia. Ela foi aprovada em 2018 no governo Temer, com alterações em relação ao texto que havia sido discutido, debatido, construído a partir de um amplo debate com a sociedade civil, um debate que começou em 2015 no governo Dilma. Essa lei entrou em vigor agora em setembro de 2020 e ela vai definir os direitos dos indivíduos em relação às suas informações pessoais. É muito importante que os governos regulem a proteção de dados para não deixar isso na mão das empresas. As empresas têm deveres com os seus acionistas, mas elas não representam os cidadãos, ninguém votou nelas. Gente como Yuval Harari defende que essa regulação seja em nível mundial, porque a gente está falando de propriedade de dados, mas também de vigilância. E vamos só pensar que esses dados não têm barreiras nas fronteiras, eles circulam por todo o mundo. Então é importante que tenha um entendimento em nível mundial. Agora, falando da nossa lei, ela estabelece princípios
e ela depende de leis complementares. Isso não quer dizer que ela não esteja valendo, mas tudo vai ficar mais claro quando alguns pontos específicos forem regulamentados. Ela prevê uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados e que tem autonomia técnica e decisória para proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O único problema é que ela está subordinada à presidência da República. E na norma europeia não é assim. Pelo menos temos uma lei. E agora a gente precisa entender do que ela se trata e como nós podemos nos empoderar dos nossos direitos. Não é a minha intenção fazer nenhuma análise jurídica. O meu objetivo aqui é entender a lei num contexto do ambiente econômico que a gente vive. E essa discussão vai ser um gancho para os meus próximos vídeos. E esse debate pode estimular uma mudança de postura das empresas. Não é a ideia, não vale a pena judicializar, mas se a gente tomar consciência de que essa lei que foi promulgada, que entrou em vigor, é resultado de uma reflexão e de um desejo da nossa sociedade, fica muito mais fácil a gente pressionar as empresas. A gente vai agora olhar alguns pontos da lei. E não há nenhuma pretensão de ser uma análise jurídica, mas é um olhar sobre as relações entre pessoas e empresas, considerando que a gente tem uma organização de mundo, uma organização econômica em que existe uma relação entre pessoas e empresas e que os dados estão ali como um elemento muito importante. A ideia é tentar entender como essa lei muda o nosso olhar em relação às empresas e as empresas mudam o olhar delas em relação a nós. Então vamos lá. Primeiro, você precisa dar o consentimento para que os seus dados sejam coletados e armazenados. Você não vai precisar dar o consentimento em situações muito específicas indicadas na lei, como segurança nacional, risco iminente da pessoa, coisas assim. Mas no dia a dia, você precisa dar o consentimento para que seus dados sejam coletados, tanto no ambiente da internet quanto no ambiente físico real, lá na loja, na farmácia, que você vai fazer uma determinada compra. E não é para a empresa fazer um texto genérico dizendo que os dados serão coletados para a sua experiência e serão guardados em nosso banco de dados e apenas os nossos parceiros poderão fazer uso, mas eles também poderão passar para os parceiros deles, dos parceiros, dos parceiros, dos parceiros, ou seja, não falar nada. Pela lei, a empresa vai ter que especificar quais são os dados que serão coletados e qual é a finalidade dessa coleta. Ele precisa do seu CPF para quê? Como é que esse CPF vai ser usado? Todas as informações que forem coletadas precisam ter uma finalidade e que essa finalidade seja justificada. Eu quero ter acesso a todos os seus contatos. Para quê? Para você entrar num site? Para você baixar um aplicativo que vai tirar foto? As empresas não mais vão poder criar aplicativos com a única finalidade de coletar os nossos dados. Informações como raça, religião, preferência sexual vão precisar de consentimentos específicos. Você vai poder pedir o acesso aos seus dados pessoais. Quais foram os dados pessoais que vocês coletaram? Se tiver algum dado errado, você tem o direito de pedir para modificar. Ou então você tem o direito de pedir para eles excluírem os seus dados pessoais do banco de dados. Agora, se a empresa, por alguma razão, deixar esses dados vazarem ou vender, ou por alguma razão, como aconteceu com o Facebook via Cambridge Analytica, a empresa será responsabilizada. E você também vai poder pedir auditoria para verificar se alguma decisão baseada em inteligência artificial, lá o vulgo algoritmo, foi discriminatória. Esses pontos que eu levantei, eles não esgotam tudo que está na lei e ainda o que está por vir pela regulamentação específica. Esses foram os pontos que eu julguei mais interessante para esse nosso debate sobre as nossas relações com as empresas e os nossos dados como mediadores.
Então, resumindo, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não surge do nada. Ela vem a partir de mudanças na forma como o mundo está organizado. E ela é uma resposta a um modelo de organização econômica e social que é um capitalismo, a forma de capitalismo que nós estamos vivendo hoje. E é sobre essa forma de capitalismo peculiar que a gente vai tratar nos próximos vídeos daqui em diante. Eu quero ainda tratar com vocês do poder das Big Techs, do que se convencionou chamar de capitalismo de plataforma, capitalismo de vigilância e refletir sobre o mundo que nós queremos. O objetivo desse vídeo é fomentar um debate sobre o modelo de mundo que nós estamos vivendo, quais são os impactos disso na vida das pessoas, que futuro nós temos e nós queremos. Portanto, a participação de todos vocês é super importante. Comentem, se gostaram, curtam. Se não gostaram, posicionem-se, expliquem por que não gostaram. Se tem dúvidas, apontem. E vamos criar aqui um ambiente de debate sobre esses temas tão importantes? Os outros temas que virão serão super bacanas também. Tem muita coisa para a gente falar do mundo contemporâneo, que envolve empresas, poder e dinheiro. Poder de pessoas, poder de empresas, poder de sociedade, poder de dados, poder de informação e poder de mudar o mundo. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Tchau!